Para começar esse vídeo, isso aqui não é um clickbait. Eu realmente acho que os filmes do Estúdio Ghibli são melhores do que da Disney. Mas é sempre bom lembrar que isso tem muito a ver com os gostos. Tem muita gente que ama de paixão todos os filmes da Disney e tudo bem. Não deve negar o fato dos clássicos que ela fez. Também não quero dizer que os filmes da Disney, da DreamWorks ou qualquer outra produtora seja ruim, porque não são. Qualidade nos filmes não falta, não tem como falar que são ruins. Lógico, tem aqueles filmes que são uma bela de uma merda que eu não gosto, mas isso sou eu. Você pode concordar ou não concordar, aí vai de você. Deixando bem claro que a intenção é falar do porquê eu gosto tanto dos filmes do Estúdio Ghibli. É claro que eu vou fazer uma crítica aos filmes do Ocidente, porque a cada 10 filmes que lança no ano dos grandes estúdios, 8 são pura groselha. Beleza? Então vamos começar esse vídeo. O marco inicial para a criação do Estúdio Ghibli foi o filme Nazca do Vale do Vento, dirigido por Hayao Miyazaki, e esse cara é o maior diretor de filmes animados que já existiu. E o legal disso é que esse filme é baseado no mangá escrito pelo próprio Miyazaki. Foi muito importante para ele e Isao Takahata, com a ajuda do produtor Toshio Suzuki, fundasse o Estúdio Ghibli. E o nome do estúdio tem um significado sim, tá? E essa origem é bem legal, pelo menos eu acho. O nome Ghibli foi inspirado em uma palavra italiana que se refere a um vento quente que sopra no deserto do Saara, onde os caras me foram. Na época era símbolo do desejo do estúdio de soprar novos ventos no mundo da animação. Nome esse também que usado para dominar uma esquadrilha italiana na Segunda Guerra Mundial, que provavelmente foi daí que o nome foi tirado. Após a fundação do Estúdio Ghibli, o primeiro filme lançado foi Castelo no Céu de 1986, dirigido também pelo Miyazaki. O filme foi tão bem recebido que estabeleceu o estúdio como um grande nome na indústria de animação japonesa. Isso foi seguido por Meu Amigo Totoro de 1988 e O Túmulo dos Vagalumes também de 1988. Túmulo dos Vagalumes. Esse filme é uma obra de arte pura. Não existe ninguém que assiste esse filme e ache ele ruim. Túmulo dos Vagalumes é perfeito. Não só pela história que é fantástica, sua animação é boa até os dias de hoje, e esse filme ele é especial de muitas formas que eu não sei explicar. Eu ia falar pra vocês assistirem, mas é melhor seguirem o meu conselho. Não assista esse filme, senão você vai ganhar um trauma. É sério. Embora Totoro e Túmulo dos Vagalumes sejam muito diferentes em tom, um sendo uma fantasia otimista e o outro sendo uma história catastrófica sobre guerra, ambos solidificaram a reputação do Estúdio Ghibli. Só esses dois filmes aí são obras de arte que vão além do entretenimento infantil. Daí pra frente é só filme bom e eu assisti todos. É sério, eu assisti todos. E é aqui que começa a minha opinião. Diferente da Disney, que todo mundo, mesmo não assistindo o filme, é obrigado a saber dele, já que ela tá muito impregnada na cultura, que fica difícil não conhecer. Já com o Estúdio Ghibli, poucos assistem os filmes e conhecem as histórias dos personagens. E eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo não assistiram nenhum filme do famigerado Ghibli. Alguns assistiram pelo menos um filme e poucos assistiram a maioria ou todos. Querendo ou não, isso afeta na percepção, na visão entre os dois estúdios, já que um é mais falado que o outro, tornando muito superior ao outro. Mas não é bem assim, já que os dois têm histórias bem semelhantes, ambos criados com a ideia de fazer filmes infantis, mas com temas complexos. E vale-se dizer, por muito tempo os dois eram parceiros. Tanto a Disney quanto a Ghibli ajudavam na distribuição dos seus filmes, mas a parceria acabou quando a Disney queria alterar os filmes do Estúdio Ghibli. E o porquê? Bem simples, os filmes eram lentos e não eram tão infantis. Era isso que a Disney dizia. Basicamente, ela queria que os filmes fossem ajustados à fórmula Disney. É verdade que os dois têm a mesma ideia, entretanto a forma de fazer acontecer é diferente. Para quem está aqui no vídeo, tem algo que eu quero dizer. Agora, esse canal tem um blog. O nome desse blog é N-Lore. Lá a gente fala de animes, mangás que estão lançando, que já acabaram, tudo sobre a cultura otaku. Confio que o negócio tem conteúdo e é bonito. É pra tu que gosta de saber sobre tudo de animes e mangá. O link tá na descrição e também nos comentários. Entra lá pra saber um pouquinho mais, vai. Eu sei que tu vai gostar. Primeiro eu vou explicar o que é ma, o conceito de ma. A palavra japonesa significa espaço ou pausa. É amplamente utilizado nos filmes do Estúdio Ghibli, especialmente nas obras do Hayao Miyazaki. Ma refere-se à ideia de espaço e vazio, ou uma pausa que permite o público refletir, respirar, absorver o ambiente, a emoção, as cenas. Nos filmes do Estúdio Ghibli, essas pausas são cruciais para criar a sensação de ritmo, atmosfera e profundidade emocional. Faz você se apegar um pouco mais com os personagens. Nos filmes ocidentais é comum que essas cenas sejam recheadas de diálogo, Quando não é com diálogo, é com ação ou música. Sem muito tempo é para pausas.
Miyazaki, porém, utiliza os momentos de silêncio e contemplação para deixar com os personagens. A história e os cenários falem por si só. Esses momentos não são vazios de significado, pelo contrário, são carregados de emoção e introspecção. Às vezes é importante não ter diálogo. Isso acaba permitindo o público se aprofundar com os personagens e com o mundo. Miyazaki é conhecido pelo profundo respeito pela natureza e muitas vezes ele utiliza o mar para enfatizar o ambiente dos seus filmes. Em vez de cortar rapidamente de uma cena para outra, há momentos que o filme demora, com árvores, rios, montanhas, céus. Essas pausas permitem ao espectador apreciar a beleza do mundo natural. Lógico que isso depende, nem sempre é assim nos filmes dele, mas geralmente quando remete à natureza é a sensação de tranquilidade. O uso do mar também ajuda a deixar os personagens mais humanos, cria uma sensação mais de reflexão sobre o que está acontecendo na história, o que vai deixar, né, o que o personagem está passando. Em vez de sempre reagir de forma imediata ou agir sem parar, os personagens do Ghibli têm tempo para parar. E isso faz que pareçam mais reais, já que todo mundo na vida real passa por esses momentos e nós ficamos em silêncio. A gente não sai gritando, sai na porrada, sai fazendo barulho, querendo correr, não. Geralmente a gente quer ficar quieto, não é? Essa é a principal arte do Estúdio Ghibli, sem qualquer dúvida. Ela usa esse artifício para poder trazer profundidade nos seus filmes e para fazer você pensar sobre aquela história. Os serviços de entrega da Kiki, A Princesa Mononoke, O Reino dos Gatos, Castelo Animado, Contos de Terra-Mar, todos esses filmes têm mar. O segundo aspecto da sua fórmula é a sua animação, que é ainda uma animação tradicional. Os caras ainda desenham à mão. E isso acaba sendo um dos pilares da estética do Estúdio Ghibli. Cada frame é sempre muito bem calculado e muito bem desenhado. Chega a ser até impressionante. E o resultado é uma qualidade artesanal que se destaca. E não, eles não ficam só desenhando no papel, eles usam tecnologia assim, e muitos filmes deles já têm CGI, eles não são homens da caverna, tá? O CGI eles usam em quantidades pequenas, mas a natureza do Estúdio Ghibli ainda é a animação tradicional. Hoje eles procuram manter um equilíbrio entre o uso de ferramentas digitais e preservar o estilo deles tradicional, já que foi isso que manteve e criou a estética deles. A forma como eles misturam a realidade e a fantasia, cara, é de loucura. Personagens humanos que não fogem do real, mas criam criaturas fantásticas com estilo único. E convenhamos, eu posso pegar qualquer personagem ou cena, você vai saber que é do Estúdio Ghibli. E quem não sabe vai começar a entender o que eu quero dizer. Foi criada uma estética própria que no mundo inteiro é admirado. Mas não tem como negar que a forma que eles fazem a animação sobre os tempos de hoje é no mínimo ultrapassada. Não se deve replicar o que eles fazem, pois demanda muito tempo, mão de obra e é algo que só eles conseguem. Provavelmente é muito difícil replicar o que o Estúdio Ghibli fez. E essa é mais uma crítica aos filmes da Disney, que com o passar dos anos são literalmente a mesma coisa. Se você tirar os personagens de um filme e colocar no outro filme, não vai haver diferença, porque a estética é a mesma, os personagens muitas vezes têm paleta de cores, tamanho e proporções iguais. Mas até aqui tudo bem, porque o Estúdio Ghibli faz da mesma forma. A diferença está justamente na replicação dos outros estúdios, já que é muito mais fácil você ver a galera replicando a Disney que nem doida do que o Estúdio Ghibli. Esteticamente, grande maioria são iguais, parece que os filmes foram feitos da mesma empresa. E tem que admitir que é possível fazer animações diferentes sem ter que abusar do puro 3D genérico. Você melhorar as texturas dos personagens não quer dizer que você vai ficar esteticamente bonito. Você só vai criar uma dissonância visual bem bizarra. O mundo da animação tem infinitas formas de fazer algo. E nesses últimos anos tivemos filmes bons, mas que logo vai se tornar algo genérico. Porque todo mundo vai replicar e eu não estou falando de beleza. Fazer algo único e especial, que sim, precisa ser bonito, mas é achar um equilíbrio. Fazer algo como a própria Disney fez no passado. Eu sei que é difícil, demora anos, bons filmes que não vão arrecadar todo o dinheiro que eles almejam. A Disney mudou tudo sobre animações e histórias infantis, não uma vez, duas vezes. Mas com o tempo se tornou uma máquina de lançar filmes mais do mesmo e com o tempo eles preferiram acabar com a sua estética. Estética é essa que acabou. Hoje eles só fazem histórias para arrecadar mais. E por isso que eu falo que o Estúdio Ghibli é um exemplo de como misturar tecnologia com o tradicional. E mesmo assim não se destruir por dentro por causa de dinheiro. Em resumo, o Estúdio Ghibli fala de assuntos complexos de forma simples e em muitas ocasiões deixa o espectador refletir e tirar sua conclusão, que acaba sendo algo também muito importante.
E mesmo fazendo filmes mais literais, expressando uma ideia que é sobre proteger a natureza e lutar contra a destruição dela, ou filmes deles que são menos literais e são mais subjetivos, como Viagem de Chihiro, que é sobre amadurecimento, ou Castelo Animado, que é sobre aceitar a si mesmo de qualquer forma, sempre deixando você pensar sobre o tema do filme. Entretanto, pegando como exemplo os filmes mais modernos da Disney, são cada vez mais literais. O filme não traz uma reflexão, ele quer te obrigar a um ponto de vista. Um exemplo claro do que eu quero dizer é esse filme aqui. A garota vira literalmente um monstro e luta com a mãe dela, porque ela tá passando pela puberdade. E o filme é uma clara crítica aos pais, e tudo nesse filme concorda com essa ideia. Não tem um espaço para vamos pensar sobre a visão da mãe? Os momentos de reflexão é apenas para concordar com a crítica do filme. Divertidamente 2 funciona nos mesmos moldes. O filme é literal o que ele quer dizer. Divertidamente 2 é um filme legal, é divertido, mas ele é como se fosse uma bula de como é uma crise de ansiedade ou como são os problemas de um adolescente. Diferente do filme de Gato de Botas 2, que é tratado como algo subjetivo. A cena que o Gato de Botas tem a crise de ansiedade é 2 minutos do filme, e ele retrata Divertidamente 2 quase que inteiro, e ele explica como acontece, como a pessoa fica e como solucionar. Quanto mais literal você for, fazer um filme sobre como os pais são chatos com você quando eles não fazem o que você quer, mais você taxa o seu espectador como burro. Em um debate ninguém muda de opinião, e é aí que está o problema. Não se deve infantilizar coisas complexas. A mágica que o Estúdio Ghibli tem é criar a ambiguidade entre o simples e o complexo. E isso a Disney já teve um dia. Filmes infantis são feitos para crianças e elas não entendem esses assuntos, é fato. Por isso que existe a subjetividade para criar o sentimento de reflexão para aqueles que realmente entendem do assunto. Por isso que os filmes deles não são só apenas para criança, eles têm algo de especial. E nisso eles são mestre para criar momentos que você reflita, curta, admire o filme. Bom, é por isso que eu acho que o Estúdio Ghibli é melhor que a Disney, principalmente atualmente, e é isso que eu quero falar. Só tenho que lembrar que isso é uma opinião, tá? E, bom, para quem chegou aqui no final do vídeo, é bom lembrar que esse canal agora tem um blog que se chama Anilore, e lá a gente fez uma publicação sobre os 5 melhores filmes do Estúdio Ghibli. Então eu vou encerrando esse vídeo. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.